Olá, hoje a gente vai continuar com a teoria de conjuntos e agora a gente vai ver subconjuntos de um conjunto. Eu vou pegar aqui um conjunto A e um conjunto B. Se todo elemento de A também é elemento do conjunto B, o A é subconjunto de B, ou A é parte de B. A gente escreve assim, ó, A está contido em B, ou B contém A. Pelo diagrama, é assim, ó. O conjunto B e o conjunto A. O conjunto A está dentro do conjunto B, pois o conjunto A é parte de B, ou o conjunto A é subconjunto de B. Um exemplo, nós temos o conjunto dos números naturais e os números inteiros. Sabemos que todos os elementos do conjunto dos números naturais também são elementos do conjunto dos números inteiros. Sendo assim, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Caso pelo menos um elemento de A não seja, não seja pertencente ao conjunto dos números do conjunto B, dizemos que A não está contido em B, caso pelo menos um elemento do conjunto A não seja elemento do conjunto B. Ou B não contém A. Uma observação importante: para todo conjunto A, esse A de cabeça para baixo quer dizer para todo. Para todo conjunto A, ou seja, para todo conjunto, o conjunto vazio está contido em A, pois o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E A está contido em A, pois A, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Continuando, agora a gente vai ver conjunto das partes de um conjunto. Por exemplo, temos um conjunto X e ele está contido no conjunto A. Implica que o conjunto X pertence ao conjunto das partes de A. Olha, o símbolo de estar contido, ele é de conjunto para conjunto. Então, um conjunto está contido no outro conjunto. E o símbolo de pertence é de elemento para conjunto. Ou seja, o subconjunto do conjunto A virou elemento do conjunto das partes de A. Um exemplo, conjunto A, vamos supor que ele tem o seguinte elemento, o 0 e o 1. O conjunto das partes de A vai ser todos os subconjuntos de A, ou seja, o conjunto vazio, pois como a gente havia visto, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O conjunto com elemento A, conjunto com elemento 1. Observe que todos esses elementos, todos esses conjuntos, todos esses elementos do conjunto das partes de A são subconjuntos de A. E, por último, o conjunto 0 e 1, que é o próprio conjunto A, pois todo conjunto A
todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Aí, para terminar, existe uma fórmula para calcular a quantidade de elementos do conjunto de um conjunto de partes de um conjunto. Por exemplo, nós temos um conjunto A de n elementos. A quantidade de elementos do conjunto das partes de A vai ser calculado por essa forma, 2 elevado a n. Ou seja, usando o exemplo de cima, o A tem 2 elementos. Sendo assim, a quantidade de elementos do conjunto das partes de A vai ser 2 elevado a 2, que é 4. Contando, é 1, 2, 3, 4, exatamente 4. Então, a aula de hoje foi isso.